CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de beleza natural. Eu converso com Maria Cláudia Vilaboim Pontes. Ela é CEO da Veleda, no Brasil e na América Latina. A Veleda é uma empresa suíça, líder mundial de produtos e cosméticos orgânicos e medicamentos antroposóficos. Maria Cláudia, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Prazer é meu e muito obrigada pelo convite. Eu mencionei na abertura do programa, Maria Cláudia, o termo antroposófico. Quero que você traga para a gente a explicação desse termo, bem como de ingredientes naturais, orgânicos, biodinâmicos, porque eu acho que isso acaba provocando uma certa confusão na cabeça do consumidor, né? Sim, a antroposofia é um termo que não é usual no nosso dia a dia, mas a Veleda nasce, Rosana, em 1921, mais de 100 anos, dessa filosofia que se chama antroposofia. O filósofo Rudolf Steiner é o fundador da Veleda e ele traz essa filosofia de uma maneira aplicada a várias áreas, como a agricultura, a biodinâmica que você comentou, como a escola, que é a pedagogia Waldorf, que entende o desenvolvimento da criança nos seus vários estágios da vida, e a gente tem a ciência aplicada, que é a medicina, que é a farmácia antroposófica, através da Veleda. Assim, resumindo, o que é essa antroposofia é um olhar que nós, seres humanos, somos parte da natureza. E como seres humanos, a gente está em evolução, como tudo no universo está em evolução. Os mundos, as plantas, os animais, a Terra, os planetas, todos nós estamos em evolução, não estamos ainda terminados. E nesse estágio de evolução, a gente não é só matéria. Além da matéria, a gente tem outros corpos, outras dimensões, dimensões emocionais, dimensões anímicas e a dimensão espiritual, se assim eu posso dizer, que é a nossa unicidade. Nós, seres humanos, nos diferenciamos dos outros reinos porque nós temos essa unicidade, essa alma, essa essência, essa individualidade que nos permite o livre-arbítrio. Então, assim, tentando fazer um grande resumo de algo que é bem complexo e bem profundo. Agora, Maria Cláudia, partindo dessa premissa, você nota que há hoje uma tendência mundial no sentido de olhar para a saúde de forma mais integral, não apenas atacando o sintoma, mas pensando nas causas? Ou seja, uma visão mais holística? Sim, a gente percebe uma tendência, mas ainda são poucos que já se abrem totalmente a isso, né. A gente sabe que a gente vive hoje numa sociedade adoecida, em que as pessoas se portam como máquinas, né, e eu não tenho nada contra a inteligência artificial, tecnologia, mas a nossa conexão com a natureza, a nossa conexão com nós mesmos, ela é muito importante. Se a gente não tiver isso, isso nos leva a adoecer. Então, ter esse respeito ao nosso tempo, ter esse entendimento que a gente é mais do que essa matéria que precisa só fazer, 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 faz com que a gente possa, ter um tipo de qualidade de vida melhor, estar mais harmonizado, mais equilibrado. Então as pessoas buscam isso, né. Principalmente quando você chega no topo da pirâmide, Rosana, em que as pessoas já passaram pelas necessidades básicas dela, de financeiro, de estima, ela olha e fala: "Puxa, e aí, né, que mais? Já passei tudo isso, não estou inteira". Então aí começa a buscar esse olhar, esse entendimento, onde você começa a perceber que o ter não é mais importante do que ser. Então eu acho que está vindo, ainda estamos longe dessa evolução como raça humana, mas eu acho que a gente já está abrindo alguns caminhos, pelo menos temos aqui, por exemplo, a oportunidade de falar isso abertamente. Muito bem. E o que é? Como funciona? Como eu posso designar um cosmético que está alinhado a esse tipo de filosofia? Então, o nosso cosmético, considerando a antroposofia, são princípios fáceis de entender. Primeiro, eu não agrido o ambiente, porque o que eu retiro do ambiente, eu tenho que devolver com respeito. Então, eu só uso plantas que estão no seu
ambiente, no seu ritmo de crescimento, eu não estimulo nada que faça mal. Eu não uso microplásticos, eu não uso derivados de petrolato, eu não uso, algum tipo de material quaternário que agrida novamente o meio ambiente, que não seja saudável, que cause problemas na pele, alergia, que faça testes em animais. A gente não faz teste em animal, porque a gente entende que, como eu estou retirando o melhor dessa natureza, eu vou usar essa matéria-prima natural, mesmo que eu não tenha o melhor efeito plástico ou sintético. Então é o natural para um ser que é natural e buscando, né, de alguma maneira, ter essa autenticidade da beleza como ela é, nas diversas fases da sua vida. É mais do que uma beleza, é um cuidado, eu diria. Olha, você falou de autenticidade. A gente nota um movimento mundial de tentativa de resgate da beleza natural, né? Parece que houve um excesso em termos de artificialização, sobretudo da chamada harmonização facial, em que as pessoas fizeram muito preenchimento, silicone, uma série de procedimentos, e agora me parece que está vendo de fato essa tentativa de recuperar a beleza como ela é, as pessoas deixando os fios brancos, né, buscando pelo menos atenuar as rugas e linhas de expressão, mas de uma maneira muito mais, muito menos invasiva. Você nota que de fato está acontecendo isso? Eu noto, como eu te falo, ainda é um pequeno movimento, mas eu acho que é esse excesso do olhar externo, de você mostrar uma coisa que não é você. Acho que não tem problema nenhum se a pessoa quer se arrumar, né, tem a sua vaidade, a sua autoestima, isso é ótimo, mas você tentar ser uma coisa que de fato você não é, é quase você esquecer quem você é. Então, acho que as pessoas estão tentando se buscar a si mesmo, tentando viver nessa fase mais de harmonia, com menos cobranças e menos olhares externos e mais esse olhar interno, né. E a vida é isso, a vida é você aproveitar essa jornada que a gente tem aqui de começo, meio e fim. Cada linha de expressão representa alguma coisa da sua vida, cada fio de cabelo branco é uma coisa, cada sorriso tem sua unicidade. Então, você poder estar bem com você do jeito que você é, eu acho que é uma sensação muito boa de plenitude. Muito bem. Queria que você dimensionasse aqui para nossa audiência, Maria Cláudia, a questão do tamanho, né, do mercado de cosméticos naturais e remédios antroposóficos, porque eu tenho E dados que mostram que esse é um mercado que registra um crescimento anual de 10%, está estimado em cerca de 12 bilhões e deve chegar em 2025 com uma receita na casa de 17 bilhões de reais. Eu te pergunto, como é que a gente pode ter certeza sobre esses dados se o mercado de cosméticos naturais é um mercado ainda não regulamentado no Brasil? exatamente, para mim, né, não sei qual a fonte, mas a gente tem muita dificuldade de avaliar o tamanho desse mercado, porque a primícia básica não é cumprida. Eu não tenho uma legislação sanitária, não tenho um reconhecimento que faça o cosmético orgânico ser rotulado como cosmético orgânico. Isso tem um outro efeito colateral que é muito ruim, porque leva o consumidor a cometer erros. Ele compra um produto que às vezes tem lá no rótulo dele orgânico, ou uma marca que tem a palavra orgânico, ele está achando que é orgânico. Ou alguma coisa que seja natural, ele fala que tem natural, mas não, está cheio de microfilatos, tem conservantes, tem microplásticos, tem silicones, tem uma série de produtos e às vezes você tem lá 0,05% de um ingrediente natural, o que não dá a ele esse direito de se chamar de natural. Então esse é o primeiro momento. Então tudo se mistura dizendo que é natural. Segundo, a gente, em função dessa realidade toda, você ainda vê marcas muito pequenas, muito, incipientes. Eu até diria que a Veleda no Brasil, que nós já estamos presentes há 60 anos no Brasil, 64 anos para ser mais preciso, nós somos uma referência desse mercado de cosméticos naturais, e a gente é muito pequeno ainda. A gente percebe um prognóstico super positivo à medida que esse consumidor é educado e, obviamente, poderia ser muito mais acelerado se a gente tivesse um trabalho
sanitário, das agências reguladoras, para que a gente pudesse registrar e dar essa transparência num rótulo ou numa embalagem para o nosso consumidor do que é de verdade um produto orgânico, que é de verdade um produto natural. O produto orgânico, natural, em termos de valor, de preço, qual é a diferença em relação ao produto convencional que ainda usa essas substâncias tidas como nocivas? Ele pode ser até uns 50% mais caro, se eu não nem considerar a embalagem, porque a nossa cadeia ainda é pequena, a escala é pequena. Quando você fala de produtos que qualquer empresa faz, você compra isso em tonéis, em grandes embalagens. Quando você fala do orgânico, você está sendo muito específica. Né, você vai numa plantação, você tem que fazer rastreabilidade, então toda a cadeia ainda é muito restritiva, faz com que, obviamente, se a quantidade é pouca, o preço é alto. Então a gente já tem um problema sério desse. Existem iniciativas, Rosana, eu acho que é interessante falar dela, a gente tem, né, a Veleda é uma empresa B e ela participa de um núcleo do B, que é um B-Beauty, lá no Reino Unido, onde a gente tenta que as empresas que sejam certificadas B juntem-se para dividir possibilidades, oportunidades, para conseguir fazer compras conjuntas, para que a gente possa, de alguma maneira, tornar mais escalável as compras dos insumos de orgânico, mesmo que isso seja, e olha que interessante, alimentar o concorrente, porque eu acho que essa é uma mudança de mindset que a gente tem que ter. Chega da era de competir, vamos agora começar a colaborar. Se a gente quer salvar o planeta, se a gente tem uma emergência climática, social, a gente tem que estar junto. Então a gente se une às empresas que têm os mesmos valores, que têm o mesmo ativismo, para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar a escala dos produtos, com isso abaixar preço e com isso conseguir beneficiar mais e mais consumidores. Essa tendência de promover coalizões me parece que é algo não apenas no setor de beleza natural, mas está começando a se disseminar em outros segmentos também, porque para falar de sustentabilidade não tem como não ser Não colaborativo, é? né, Maria Cláudia? Você Eu acho que mencionou. desculpa, te Não, interrompi. pois não, você pode falar. Eu acho que chega, né, o mundo está exaurido, porque a gente competiu muito, né, esse modelo tem que acabar. O modelo agora é um modelo da gente colaborar, da gente estender as mãos, estamos todos juntos nessa jornada aqui na Terra, e a gente tem que agora se unir, cada um no seu dom, na sua fortaleza, para que a gente consiga fazer esse movimento, de uma maneira mais consistente e mais forte. O consumidor Veleda já leva em consideração os atributos sustentáveis de um produto de vocês? Ou o que realmente determina ali a escolha, a compra, está mais em razão da qualidade do produto? São vários fatores, mas eu acho que eu destaco um ponto. Quem conhece Veleda, Rosana, ama Veleda. Eu falo que eu sempre brinco com isso. Espero que depois do seu programa não tenha nenhum hater, porque eu só tenho lovers da marca, né. Então, assim, quem conhece Veleda, ama Veleda, os nossos produtos são maravilhosos, Aham. eles entregam, a gente tem uma consciência, a gente trabalha com, eu diria assim, com a energia, né, bem antroposófico, de toda uma energia amorosa impregnada nos nossos produtos, fora, obviamente, a entrega, porque eu estou falando de produto natural, 100% orgânico, né, com todo um trabalho, e obviamente que eu tenho um desafio, e o meu desafio é muito simples. Eu preciso ser conhecida por mais e mais consumidores. A Veleda, por ser antroposófica, ela era quase que nichada nessa comunidade antroposófica, né? Escola Waldorf, pedagogia, alguns médicos antroposóficos que a gente tem. A gente iniciou um trabalho há cerca de 7 anos, né? Quando eu vim para a Veleda, me juntei à Veleda, para a gente tirar um pouco desse nicho antroposófico e começar a mostrar para pessoas que não eram ligadas ao meio antroposófico os atributos da Veleda, atributos de sustentabilidade, de respeito, de qualidade, e a gente vem crescendo, né, dentro das nossas possibilidades, dentro dos nosso ritmo, para que mais e mais pessoas usem Veleda e se beneficiem, tanto dos nossos medicamentos quanto dos nossos cosméticos. Muito bem, existem vários critérios aí, né, que vão determinar a escolha do consumidor, mas hoje a gente nota que muita gente preocupada com a questão
do bem-estar animal, né, Maria Cláudia? Não consome produtos em que houve testes com os animais. Me parece que é um critério aqui determinante no mercado brasileiro. Eu tenho até uns dados interessantes para compartilhar. 37% é uma pesquisa da Kantar, que foi feita em 2020, mas ela ainda está bem atual. A gente sabe que 37% das pessoas não compram o produto se ele é testado em animais, né, elas avaliam. E obviamente que os dados também são considerados em pessoas, em consumidores que deixam de comprar, 50% de uma população deixa de comprar se as empresas são antiéticas, 50% prefere os produtos naturais, né, que não tenham poluentes, então todo mundo prefere, mas eu volto ao tópico que eu disse anteriormente, as pessoas preferem, mas muitas vezes acham que estão comprando de empresas que não fazem teste animal, que não poluem, que são É. naturais. Então tem aí um problema de educação muito grande, Rosana. E a questão de educação é uma questão que é cara, onerosa. Empresas Sim. pequenas não conseguem educar. Você só consegue educar quando você tem um movimento maior no mainstream, né, Uhum. numa coisa maior, para que as pessoas entendam e consigam, de fato, comprar o que elas gostariam de comprar. É, a questão do greenwashing preocupa muito, né? E a gente precisa saber como separar o joio do trigo. Educação é uma vertente importante. Regulação também, né, Maria Cláudia? Vigilância, fiscalização para autuar a empresa que se faz de verde, mas é só a questão do discurso. Vocês importam Exatamente. ativos dos cosméticos da Suíça e da Alemanha. Existe uma preocupação da empresa em privilegiar insumos aqui do Brasil, até mesmo para a gente conseguir fomentar uma bioeconomia em nossos biomas? Existe uma intenção imensa, eu diria que a gente está atrasado nisso como empresa. Nós já iniciamos alguns projetos no Brasil, daqui a um mês vai ter um lançamento que você vai receber, que já é feito com os insumos locais. A Oba. gente tem aí vários biomas no Brasil, né, o Brasil é o país mais diverso, então, eu diria que é lamentável a gente não ter ainda produtos no Brasil, mas eu acho que tudo ao seu tempo. Hoje eu ainda importo todos os cosméticos da Suíça, da Alemanha. Estou com essa novidade que eu comentei. Ano passado nós lançamos um shampoo também, já feito com insumos locais, não do Brasil, mas da Argentina. Então já foi um primeiro passo. E agora a gente começa a ter produtos cosméticos vindos do Brasil. Já os medicamentos, a maior parte deles já é produzido no Brasil. O nosso principal produto, ele é 100% produzido com insumos locais, cultivados nos nossos sítios, em parceiros orgânicos, próximos à nossa fábrica, que fica aqui em São Paulo, e obviamente, revertendo um percentual para toda a biodiversidade que sai aqui do Brasil, né. Muito A bem. gente é signatário, então a gente com os medicamentos, a gente já iniciou essa jornada há um tempo atrás. Os cosméticos que é o próximo desafio. Maria Cláudia, a questão do gerenciamento de resíduos, vocês conseguem reutilizar, reaproveitar? A gente tem uma política muito forte, conforme eu comentei, a Veleda já nasce sustentável, porque ela é feita, a sua gênese tem a base da antroposofia, dessa filosofia de respeito às outras formas de vida. Então, hoje, a Veleda, e são dados que estão no nosso relatório de sustentabilidade, 97% dos nossos resíduos são já usados em compostagem, em reaproveitamento, em uso térmico, a gente tem essa preocupação. As nossas embalagens, a gente privilegia embalagens de vidro, que são mais fáceis de você identificar a cadeia de rastreabilidade, e 84%, Rosana, dos nossos produtos vêm de fato de fontes orgânicas, de matéria-prima orgânica. Algumas a gente não consegue, né? Uhum. Mas 84 já é. Então são alguns compromissos que a gente tem, e a gente tem um ativismo, eu não comentei, que é um ativismo que a gente chama de salve o solo. Então, a gente sabe também essa calamidade que aconteceu lá no sul, que Uhum. quanto mais você faz a erosão do solo, mais você vai perdendo, né? E vai ficar mais exposto aos riscos. Uhum. Então, a gente tem esse trabalho forte de fazer essa agricultura regenerativa e a gente trabalha com solos e plantações regenerativas ao longo
dos nossos jardins ou jardins parceiros. Isso é chave para a sobrevivência da própria atividade, porque não adianta mais aplicar esse velho modelo, né, em que você exaure o solo. E agora não, se você realmente quer ter uma empresa longeva e reconhecida como sustentável, essa preocupação com a agricultura regenerativa tem que estar em primeiro lugar. Maria Cláudia, e o Exatamente. uso de energia renovável, hein? A gente está na meca, aqui no Brasil, né, de produção de energia limpa. Obviamente, vocês aproveitam essa vantagem. A gente aproveita, a Europa tem mais dificuldade, mas eles também têm buscado, fontes alternativas para se tornarem cada vez mais renováveis, né. Uhum. Você mencionou agora há pouco a questão das embalagens. Normalmente, no setor de cosméticos, né, de beleza como um todo, se aplica muito a embalagem de plástico. Mas eu observei que vocês têm 60% das embalagens são feitas de vidro, né? Exatamente para conseguir reciclar mais Exatamente. facilmente. Até porque o plástico hoje se tornou um verdadeiro vilão do meio ambiente, né? Pela sua capacidade e o potencial poluidor que ele tem. Exatamente, eu vou te falar, Rosana, e ter embalagens de vidro ainda tem um desafio a mais, porque elas quebram, então você tem uma questão de logística, de Uhum. peso, e isso é uma preocupação que às vezes quando você fala do negócio, como é que você faz esse balanço entre custo de plástico e custo de vidro, mas isso é o DNA da Veleda, então a gente busca, à medida que a gente consegue ter essa estabilidade nos nossos produtos, privilegiar o vidro, de preferência o vidro já reciclado. E também fomenta a economia no país, porque hoje se dá muita atenção à questão do alumínio e o vidro, que é infinitamente reciclável, fica em segundo plano. Como é que faz, Maria Cláudia, para engajar toda a cadeia de valor? Que é uma grande preocupação não só do seu segmento, fazer com que o fornecedor esteja também alinhado à agenda ESG, todo mundo na mesma página. A gente tem, Rosana, você já falou sobre esse tópico aqui, a gente é certificada e signatária do Sistema B, né, e a gente também é membro da UBT, que é Comércio Justo. Então a gente acredita em relação duradoura, com poucos parceiros que são extensão da própria Veleda. Então a Uhum. gente tem essa agenda aberta, a gente tem conversas francas, a gente tem formulários, a gente tem auditorias, validações de fornecedores e a gente tem, por acreditar de novo no comércio justo, a gente tem essa responsabilidade de não explorar os nossos parceiros que são fornecedores nossos de alguma maneira, né, fornecedores menores. Então, com isso, a gente mostra que as nossas relações comerciais são mais do que transacionais, elas são relações realmente para você engajar e criar uma sociedade melhor para o planeta, não somente para nós executivos ou empresas. Quem está nos ouvindo pode pensar: nossa, é uma empresa boazinha, uma empresa do bem, mas a gente não está falando só de benevolência, a gente está falando de estratégia, de colocar a sustentabilidade no coração dos negócios, porque isso ajuda a performar melhor, isso realmente engaja os colaboradores, é bom para a reputação, fomenta a inovação e é um grande chamariz para os investidores, né, Maria Cláudia? Sobretudo empresa como a sua, que está inserida nas grandes cadeias globais. Sim, eu diria que não é questão de ser boazinha, é questão de ser respeitoso e consciente. Não Uhum. adianta você exaurir, né, o meio ambiente, exaurir as pessoas, seus colaboradores, porque as pessoas, como o meio ambiente, adoecem. À medida que adoecem, você não tem produtividade, você não tem encanto. A gente passa o maior tempo da nossa vida trabalhando. Então, se eu não tiver esse propósito, a gente estar junto para fazer algo maior, para deixar um legado, para construir uma folha em branco, para beneficiar de fato mais pessoas, a gente não tem nada. Eu temo pelo futuro de várias organizações, sabe, Rosana, que hoje ainda estão no modelo antigo, um modelo de exploração, de competição, porque cada vez mais as gerações que adentram, elas não aceitam mais isso. Elas questionam, elas definem, falamos aí da pesquisa da Kantar, e elas não vão mais consumir e comprar, né.
e vão fazer isso de uma maneira mais consciente. Então não é questão de ser boazinha, é questão da gente estar percebendo a tendência que o mundo vem, ainda bem, e as novas gerações, os novos consumidores. Então a gente precisa não ser somente a Veleda a ter essa consciência, mas que mais e mais empresas busquem isso, busquem ser empresas de stakeholders, que não beneficiem só seu dono, mas todo o meio ambiente, todos os colaboradores e toda a cadeia de valor. Falando um pouco da questão da diversidade e inclusão, que é muito importante quando a gente analisa o pilar social da Agenda ESG. Vocês declararam recentemente que a empresa tem uma forte presença de mulheres, mas que vocês poderiam melhorar a diversidade racial e que, inclusive, estão implementando ou já implementaram um projeto dedicado a isso aqui no Brasil. Queria conhecer esse projeto para saber a quantas anda essa agenda de diversidade na Velida. Tá. A gente fez um trabalho de matriz de materialidade, olhando as nossas estratégias, o que que a gente precisava melhorar, não só pela certificação B, mas também para que a gente fizesse o nosso plano, já que temos plano de fazer a Veleda crescer muito mais aqui. E um desses indicadores que a gente percebeu, que a despeito da gente ter aí 70% das mulheres, a gente ainda tinha um problema de raça. Então a gente precisava fazer trabalhos internos, inclusive com população que vem do chão de fábrica, para trazer e cada vez mais qualificá-los a ter posições de gestão, ter posições de gerência, né? Nós somos uma empresa pequena, hoje a gente tem 175 colaboradores, então cada um consegue ainda saber pelo nome, e é um solo mais fértil para você trazer essa diversidade de raça, talvez até de questão sexual também, que a gente percebeu que ainda é pequeno para a gente, e a gente está nesse movimento, e está bem claro, são 100 projetos que a gente carrega de melhoria para a gente se tornar cada vez mais sustentável, diverso, e eu diria que também fraterno. Maria Cláudia, uma empresa como a sua, né, que é tão potente, tão criteriosa, tão cuidadosa, vai ter realmente condições de ganhar escala a ponto de competir aí com os grandes players desse mercado? Ou não, você não tem essa expectativa? Não, eu sou bem ambiciosa, viu, Ah, Rosana? aham. A Veleda hoje é uma empresa que tem à sua frente um potencial de crescer 10 vezes. Né, pelas análises que a gente faz, eu venho de um mercado tradicional, já vendia drogas sintéticas há muito tempo, todo o movimento do mercado, as conversas que nós temos com os consumidores, com os nossos médicos, com os nossos parceiros comerciais, o mundo é esse, essa é a tendência, é uma porta que se abre e a Veleda vai surfar nessa onda. É claro que isso não é do dia para a noite, mas a gente já vem nesse movimento. Desde que eu estou aqui, a gente já triplicou de tamanho e eu espero ainda que a gente aí, eu nem sei falar essa palavra em português, mas que a gente ainda cresça 10 vezes até eu me aposentar. Muito bem. Tudo Que a gente sorte tem. sorte da empresa ter uma profissional como você aí no comando. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no CBN Sustentabilidade e já te convidar para uma próxima oportunidade, confidenciar com você que eu utilizo os cosméticos Veleda e adoro. Ah, tem que usar os medicamentos também, vou te mandar os medicamentos, porque são muito bons. Muito obrigada, pela oportunidade de falar um pouco de Veleda, como eu te falei, a gente ainda não é conhecido do público geral, mas, quem consome ama, e eu fico muito feliz de liderar essa empresa cheia de valores e propósitos. Obrigada. Eu conversei com a Maria Cláudia Vilaboim Pontes, CEO da Veleda no Brasil e na América Latina. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Laura Capelucci-Nick. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Débora Gonçalves e o Gabriel Ferraz. E na edição, Rafael Furugen. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.